Continuando a programação a respeito dos vídeos, agora falando sobre a emissão dessa energia radiante. Todas as substâncias emitem continuamente energia radiante em uma mistura de comprimentos de ondas. Quando eu digo todas as substâncias, eu estou querendo dizer que tudo ao nosso redor está emitindo radiação, que é o que eu também quero deixar claro nessa etapa dessa nossa discussão. Objetos que estão a baixas temperaturas emitem ondas longas. Eu já vou mostrar um desenho para que isso fique mais claro. Aqui do lado a dica está dizendo que tudo ao nosso redor está emitindo e absorvendo radiação de forma contínua, ou seja, sem parar. Objetos com temperaturas que são mais altas emitem comprimentos de ondas mais curtos. Objetos ao nosso redor, eles vão emitir radiação, principalmente na extremidade do comprimento de onda longo da região do infravermelho, entre as ondas de rádio e as ondas de luz. Ondas que são de infravermelho, como já disse no vídeo anterior, são ondas que têm um comprimento de onda curto e elas são absorvidas pela nossa pele e responsáveis pela sensação de calor. A radiação térmica é a radiação infravermelho. Com relação a comprimento de onda longo e curto, eu estou querendo dizer o que está mostrando aqui nesse desenho, Se você sacudir uma corda amarrada em uma extremidade, sacudir ela de uma maneira leve, fraca, a onda produzida, ou seja, a crista e o vale, parte de cima, parte de baixo, é bem distante, é bem comprida uma da outra. Agora, se você sacudir essa corda freneticamente para cima e para baixo, você vai produzir um comprimento de onda, ou seja, cristas e vales que estão mais próximos entre si. Então, isso é uma onda longa e isso é uma onda curta, beleza? É isso que eu quero dizer com ondas longas e ondas curtas nesse raciocínio. Mas continuando, o fato de que todos os objetos em nosso ambiente emitem radiação infravermelha é a base dos termômetros infravermelho. Esse termômetro infravermelho aqui, para você que me escuta, ele vai ter uma relação muito didática se você imaginar naqueles jogos que tem tiro e você consegue coletar aquelas miras térmicas que você consegue enxergar o oponente como fosse um bonequinho vermelho. Essa mira térmica é uma mira infravermelho. O nosso corpo, a parede, o seu cachorro, sua mãe, a sua estante, o chuveiro, o seu sofá, estão tudo emitindo radiação. Só que o nosso corpo, como ele tem uma temperatura maior do que os objetos ao nosso redor, nós estamos emitindo um pouco mais. E a tecnologia dessa mira ou dos termômetros conseguem captar essa radiação, transformando ela numa imagem. Essa radiação, ela também é captada pelos termômetros em infravermelho. Então basta apontar o termômetro para algo que você quer saber a temperatura, E você pressiona um botão, já sai ali para você o valor da temperatura, Tá aqui um exemplo desse termômetro. Não pode ser a uma distância muito grande, tranquilo, mas ele funciona. Então, um termômetro infravermelho mede a energia radiante infravermelha emitida por um corpo e a converte em uma temperatura, que no caso aqui está em Fahrenheit. E continuando, essa radiação que os objetos emitem continuamente fornece uma leitura para o termômetro. Agora, uma frequência média dessa radiação, designado pela essa letra F com um tracinho em cima, dizendo que é média, é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin desse corpo que emitiu a radiação. Então, termômetros infravermelhos
típicos de sala de aula que tem na sua casa, né? Se você tem um desse, na culinária também se usa muito para medir a temperatura do forno, da receita que se está fazendo, eles vão trabalhar nessa faixa de -30 a 200 graus Celsius. O que essa relação matemática então está dizendo? Um resumo na forma de letra de tudo que está escrito aqui. Frequência média da radiação emitida é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin do objeto. Aqui do lado, então, nós temos um gráfico super, hiper importante. No eixo da vertical, intensidade da radiação. Então, quanto mais alto for o gráfico, mais intenso é a radiação. E aqui no eixo da horizontal, nós temos a frequência dessa radiação. Temperaturas menores, 1600 Kelvin, ok? Correspondem a uma intensidade de radiação menor. Aumentando a temperatura, curva em verde, ok? Cerca de 2400 Kelvin, o pico de frequência ele já aumenta. Antes estava nessa região, aqui a gente não está trabalhando com valor, né? E ao duplicar não, porque aqui seria 3.200, né? Duplicar a gente está duplicando para cá. Mas aumentando pela metade, então, o valor da temperatura, a gente percebe que o pico de frequência da nossa radiação também aumentou. E duplicando o valor da temperatura de 1.600 para 3.200, olha como que o pico da frequência mais alta ele aumenta. Aumenta demais, ok? Nós temos nessa frequência aqui, ó, a luz visível, que é um pedacinho da frequência de radiação que a gente consegue enxergar dentro do espectro. Essa luz visível que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, ela vai ficar muito mais clara de você entender quando entrarmos nos comentários a respeito de ótica, ok? Então vamos lá. Pessoas com uma temperatura superficial de 310 Kelvin emite luz na região do infravermelho, de baixa frequência do espectro. Isso significa que os nossos corpos emitem luz que a gente não consegue enxergar por conta da nossa temperatura. Agora, objetos que estão muito quentes emitem energia radiante da luz visível. É no caso, por exemplo, de uma barra de ferro incandescente. Sabe aquele ferro bem vermelho que acabou de sair do forno e vai ser moldado em alguma coisa? Essa luz daquele ferro que está muito quente, daquela barra de aço, de alumínio, enfim, eles estão emitindo uma luz que é visível. Então, quanto maior a temperatura, mais intenso é a radiação e a sua frequência também aumenta um pouco. Então, vai chegar um ponto em que essa temperatura torna a radiação visível. A 500 graus Celsius, um objeto já começa a emitir luz vermelha. Então, observou na televisão ou em qualquer lugar um determinado metal muito quente, está enxergando ele vermelho, pelo menos a 500 graus Celsius você pode ter certeza que aquele objeto está. Temperaturas mais altas vão produzir uma luz mais amarelada. E a cerca de 1.500 graus Celsius, todas as ondas às quais os nossos olhos são sensíveis são emitidas e vemos o objeto com um tom esbranquiçado. Quando a gente aplica essa ideia de aumentar a temperatura, mudar a cor do objeto que ele está emitindo por conta da sua radiação, isso vai ter uma implicação muito importante quando a gente conversa com o assunto estrela. Uma estrela azul é mais quente do que uma estrela branca. E uma estrela vermelha é menos quente, porque o vermelho, lembra, está associado a uma menor temperatura, ok? Um azul está associado a maior temperatura, certo? Então, com a cor azul tem quase o dobro da frequência do vermelho,
Uma estrela azul tem quase o dobro da temperatura da superfície de uma estrela vermelha. Estrela vermelha estão brilhando a uma temperatura mais baixa, são estrelas que estão se aproximando da sua fase final de vida. A energia radiante emitida pelas estrelas é chamada de radiação estelar. Então, a onda relacionada com a luz vermelha vai ser um comprimento de onda mais frio, um azul claro, um laranja seria médio, né? E o azul mais intenso, ele seria uma estrela com uma temperatura bem quente, ok? Bem alta. A superfície do Sol tem uma temperatura de 5.500 graus Celsius e essa superfície emite radiação de alta frequência, muita dela na porção do espectro visível do eletromagnético. E aí a gente consegue ver o Sol bem ali na região do amarelo esverdeado, que é a região em que ele tem o seu pico de frequência. A superfície da Terra, por comparação, é fria e a energia radiante que ela emite consiste de frequências mais baixas do que a luz visível. Faz todo sentido, né? Já que a Terra não é tão quente quanto o Sol. A energia radiante emitida pelo nosso planeta é chamada de radiação terrestre, e grande parte dessa energia é alimentada pelo decaimento radioativo que acontece no interior do nosso planeta. A fonte de energia radiante do Sol envolve, por exemplo, fusão termonuclear, que é juntar átomos para produzir novos elementos lá no seu interior. Tanto o Sol quanto a Terra brilham. O Sol em altas temperaturas e frequências visíveis, e a Terra, por sua vez, em baixas frequências ali na região do infravermelho. Uma situação para pensar: por que a luz emitida pelo Sol é amarelada, mas a luz emitida pela Terra é infravermelho? Se você pegou a discussão até aqui, é fácil entender que o Sol ele tem uma temperatura mais alta. Portanto, ele brilha numa região diferente do que a Terra. A Terra vai irradiar infravermelho porque a sua temperatura é relativamente baixa em comparação à do Sol. Tranquilo? Finalizando aqui, registra a pergunta aí no seu caderno, a resposta, né? Quais substâncias emitem energia radiante? Obrigado pela sua atenção até aqui. No próximo vídeo a gente vai falar não sobre energia emitida, mas absorvida. Um assunto bem interessante.